Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos trabalhar com tipos de dados aqui na linguagem C. Vamos começar então, pessoal, entendendo, alguns conceitos importantes. O principal conceito que tem que ficar claro nesta aula é o conceito de variável, né? O que é uma variável? Eu estou aqui com o Code Blocks aberto, tenho aquele template, que a gente construiu na aula anterior, mas eu adicionei alguns comentários para comentar sobre a aula de agora. Então vamos lá. Uma variável é um local reservado na memória para armazenar um tipo de dado. Esse é o conceito de variável que vocês precisam lembrar, ok? Uma variável é um local reservado, palavra-chave, na memória para armazenar um tipo de dado. O que é um tipo de dado? É um valor que eu ou vou ler durante ali a execução do programa, ou é um valor que eu já vou atribuir enquanto eu estou escrevendo o código do meu programa antes mesmo de rodar a minha aplicação, de rodar o meu console. Vejam só, toda variável deve ter um identificador, ou seja, um nome. Identificador, pessoal, é o que nos faz reconhecer uma variável, ou seja, um nome. Todos nós temos um identificador, é aquilo que nos diferencia das outras pessoas, é o nosso nome, Algo que faz a gente ser reconhecido. Então, aqui na programação é a mesma coisa. Nós precisamos dar um nome para uma variável. Depois a gente vai falar sobre os formatos ideais para a gente dar o nome às variáveis, ok? Depois, mais no decorrer da aula, a gente fala sobre isso. Além de ter um nome, uma variável precisa também ter um tipo. Então, precisa ter um nome, precisa ter um tipo. O que o tipo nos diz? Nos diz quais os valores que aquela variável pode aceitar, tá certo? Porque você não pode ter uma variável que é um número inteiro e você tentar colocar um número com vírgula dentro dela. Não vai dar certo, Você não pode ter uma variável que espera um número e você tenta colocar uma letra dentro dela, Então, você precisa já pensar, quando você está pensando ali no seu algoritmo, o tipo das suas variáveis. Por isso que a gente viu lá nas aulas anteriores as técnicas de resolução de problemas. Você lembra que tem um passo onde você precisa pensar, precisa programar a resolução do problema? É nesse passo onde você já vai pensando os tipos de dados, os tipos das suas variáveis, ok? O tipo de dado determina o que ela é capaz de armazenar, conforme eu contei para vocês, É o tipo que define se uma variável vai receber um número inteiro, um número com vírgula ou um caractere, tá certo? Então, a gente pode dizer que principalmente, as variáveis elas se dividem em inteiros e reais, tá? Basicamente isso, Números inteiros e valores reais. Inteiro armazena números inteiros, ou seja, sem a parte após a vírgula, E real, que armazena números com as casas decimais. A gente também chama essas variáveis que são as variáveis de ponto flutuante, tá certo? Então a gente tem 4 tipos principais de dados aqui na linguagem C. Tem outras variações? Tem, mas vamos conhecer apenas esses 4 que são os importantes, e ainda desses 4 aqui, nós vamos trabalhar somente com 3, ok? E aí, depois, mais para frente, a gente vai vendo outras variações, quando a gente trabalhar com vetores e matrizes, Mas tudo é em cima desses 3 principais aqui, int, char e float. Vamos falar sobre cada um deles. Int, é mais fácil da gente entender por causa dessas 3 primeiras letras, A gente já sabe, int, inteiro, Armazena valores numéricos inteiro, O que é o inteiro? É algo que não está dividido, É algo que é o valor inteiro sem a parte decimal, sem a parte que está após a vírgula. Char armazena caracteres, letras,
palavras, depois a gente vai ver como que armazena palavras aqui na linguagem C. Não é nessa aula a gente vai falar apenas de caracteres únicos, ok? Palavras, né, que são as chamadas strings, a gente vai trabalhar mais para frente ainda, ok? Então, char armazena caracteres. Float armazena números com ponto flutuante, números reais, com precisão simples, né? Ou seja, precisão simples não armazena muitas casas decimais. Para armazenar uma quantidade grande de casas decimais, precisa trabalhar com o tipo double, que o tipo double é um tipo de ponto flutuante com precisão dupla, ou seja, ela suporta, né, o tipo double suporta várias casas após a vírgula. Mas para o que nós iremos trabalhar na disciplina, vamos trabalhar com precisão simples, tá? Somente com float e os outros tipos. Então, int, char e float, esses são os tipos que nós iremos trabalhar, ok? Tem algumas outras variações, né? Inteiro sem sinal, o inteiro com sinal, mas isso a gente não vai abordar, ok? Mas se vocês quiserem pesquisar, eu até vou deixar uma matéria de um site onde fala sobre outros tipos da linguagem C. O ideal é que vocês acessem para dar uma olhada, vocês vão ver que são vários outros tipos, né, que basicamente são variações desses daqui, mas nós trabalharemos, como eu disse, apenas com esses três primeiros aqui: inteiros, caracteres e ponto flutuante, né, com precisão simples: int, char e float. Bom, como eu disse, né, os três tipos que nós trabalharemos. E aí, como é que funciona, né, uma declaração de uma variável aqui na linguagem C? Nós podemos, né, eu separei aqui em duas formas, né, as formas que a gente pode e as formas que a gente não pode declarar uma variável. Porque a sintaxe básica para a declaração de uma variável é essa daqui, tá, pessoal? É o tipo e o nome dela, tá? Tipo, então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui. Int, nome da variável. Por exemplo, aqui eu quero ler um número, tá? Então, vou dar o nome dela de número... Aliás, quantidade, né? Quantidade. Beleza. Aí depois no final eu preciso colocar um ponto e vírgula. Então aqui está declarada uma variável do tipo inteiro, onde eu dei o nome para ela de quantidade, né? O nome, o identificador de quantidade. Então sigam aqui embaixo, né, as sintaxes que a gente pode usar. Então o tipo, int, char, float, o nome que eu estou dando para a minha variável. Também, quando eu declaro uma variável, eu já posso dar um valor para ela. Basta eu utilizar um operador de atribuição, que é o sinal de igual, e à direita do sinal de igual, eu coloco o valor que eu estou dando para essa variável. Então aqui, vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar assim uma flechinha mostrando um exemplo. Então aqui, por exemplo, é o exemplo que é o que eu fiz antes, tá? Int quantidade, ok? Essa é a declaração tipo nome. Beleza. Aqui embaixo, deixa eu dar uns tabs aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui embaixo, né, eu tenho o tipo, o nome e já fazendo a atribuição do valor. Então vamos colocar inteiro, aqui vamos colocar valor, vou colocar só valor, eu não quero usar duas palavras por enquanto, porque mais para baixo a gente vai falar quando a gente tem mais que uma palavra no nome da variável, ok? Então eu vou colocar só valor aqui. E 10, depois ponto e vírgula. Percebam que eu tenho o tipo, eu tenho o nome, que é o identificador, eu tenho o sinal de igual, que ele é um operador de atribuição, e depois eu tenho o valor que eu estou colocando. Agora, em todo local do código, na verdade não é nem legal eu colocar valor, o nome da variável, porque eu vou precisar ficar falando valor. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou ficar usando quantidade, tá, nesses exemplos aqui, porque valor é algo mais abstrato que eu estou tentando falar aqui para vocês, tá? Então, quantidade recebe o valor 10. Então, basicamente, a gente lê dessa forma: variável inteira quantidade recebe o valor 10. Toda vez que eu falar de quantidade no decorrer do código, ela está me referindo ao valor 10, né?
Tanto que se, após isso, né, digamos, vou colocar aqui um exemplo, tá? Digamos que eu tenha o meu código dessa forma, int quantidade igual a 10, e depois eu faça uma declaração de uma outra variável chamada, uma variável QTD, vamos lá, vou colocar x por enquanto, tá? X já recebe aqui quantidade, tá? O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que x recebe o valor que eu tenho na variável quantidade. E se quantidade tem o seu valor 10, logo x vale 10, tá certo? Então, se eu fizesse agora nessa atribuição, x, quando eu declarei o x, né, ele recebe quantidade mais 2. Qual que é a saída, né? Qual que é o resultado, qual que é o valor de x abaixo, né, dessa linha? Se a quantidade valia 10 e eu estou somando 2, logo o meu x vale 12, tá certo? A partir daqui, o meu x já vai valer 12. E aí, eu poderia muito bem também declarar o x dessa forma, e na parte de baixo, aí sim, eu posso fazer a atribuição, né? Aqui embaixo, o meu quantidade recebe, né, a quantidade mais 2, né? X recebe quantidade mais 2. Poderia fazer dessa forma também, do mesmo jeito que eu posso fazer aqui na mesma linha, né? Na linha da declaração da minha variável, tá certo? Tranquilo. Vamos seguindo então. Então, essa é uma outra forma, né? Segunda forma que a gente pode. Eu posso também declarar mais do que uma variável na mesma linha. Basta eu escrever o tipo, né? E depois o nome da primeira variável, o nome da segunda variável, né? O identificador delas. Então, por exemplo, aqui, eu vou declarar agora na verdade, duas variáveis do tipo float, chamadas nota, né? Nota 1, vírgula, nota 2, ponto e vírgula, sempre ponto e vírgula no final. Então, tenho duas variáveis do tipo float chamadas nota 1 e nota 2. Posso colocar mais? Posso. Nota 3, nota 4, enfim, quantas variáveis forem necessárias, mas elas precisam ser do mesmo tipo, né? Eu não posso colocar aqui uma vírgula e aí tentar escrever int nota 4, não, isso não existe, tá, pessoal? Isso eu não posso fazer. Eu não posso colocar uma vírgula e tentar declarar uma variável do outro tipo. Não posso. Sempre, né, as declarações, elas obedecem esse formato, tá? O tipo e aí os identificadores. Posso também fazer atribuição aqui dentro, né? Nota 1 recebe valor 1.3, né? Aqui é ponto, tá, pessoal? Para representar ponto flutuante, vocês precisam fazer a leitura do ponto, ok? Nota 2 recebe 5, nota 3 recebe 8.7, tá? Você pode fazer também a atribuição dentro aqui da declaração, né? Quando você faz a declaração de mais do que uma variável, né? Como eu tenho aqui embaixo o exemplo, né? Nota 1 recebe um determinado valor, nota 2 recebe determinado valor, e todas elas são do tipo, né? O tipo que está definido aqui. Poderia ser um float, por exemplo, poderia ser um int, por exemplo, tá? Basicamente isso, certo? Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso daqui. Colocar um número inteiro à esquerda do identificador, né? Do meu nome de variável. Aqui em cima eu coloquei à direita. Isso eu posso fazer. Posso colocar nota 1, nota 2, nota 3. Posso fazer perfeitamente. Agora eu não posso declarar uma variável, né? Por exemplo, float primeira nota, tá? Eu não posso fazer isso daqui. Isso daqui tá errado, ok? Então, não façam isso. Outra coisa que eu não posso fazer, eu até tentei pensar aqui um nome de variável que fizesse sentido com acento, com cedilha, tá?
vocês não podem usar esses acentos especiais ou caractere especial aqui dentro, tá? Não é possível, não utilizem. Por exemplo, fração, que tem o cedilha e tem o tio aqui, ok? Vocês não podem fazer isso, certo? Apesar que o tio não é um acento, é uma marcação. Eu não lembro a regra do português, como é que chama isso daqui, mas vocês não podem usar isso daqui. Da mesma forma que vocês não podem usar... água não é um nome de variável legal para dar como exemplo, tá? Mas vocês não podem usar o acento agudo aqui, tá certo? Da mesma forma, o circunflexo, certo? Acentos, caracteres especiais não podem estar presentes em nomes de variáveis, ok? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o que estava antes, né? Fração. Isso não pode. Então, vamos lá, o que mais que não pode? Aqui em cima, aqui. Vocês não podem colocar também em nome de variável, por exemplo, aqui o traço, tá? Ou o traço para separar duas palavras de nome de variável. Vocês não podem usar esse traço aqui, por causa que esse traço ele tem outra representação. Esse tracinho, né, que é aquele tracinho que fica na metade do tamanho da letra, ele é a representação da subtração, certo? Ele é um sinal de menos. Então vocês não podem usar ele aqui, certo? Da mesma forma que não podem usar aqui à direita, tá? Vocês não podem usar ele em nome de variável. E também, lógico, não podem utilizar para separar palavras, né? Que representam o nome de variável. Se vocês quiserem escrever, por exemplo, o nome de uma variável valor total, vocês precisam escrever utilizando o underline, ok? Então, para separar valor underline total, utilizem underline. Mas também vocês podem escrever, né, quando tiver nome composto, né, valor total, meu valor de variável, por exemplo, né, vocês querem colocar mais do que duas palavras no nome da variável, vocês podem escrever a primeira letra aqui da primeira palavra em minúsculo e o restante, né, em maiúsculo, a primeira letra do restante das palavras em maiúsculo. Então, um exemplo aqui, um valor inteiro, total nota semestre, tá? Total, ou aliás, vamos pensar uma outra, média final semestre, tá? Que tem 3 palavras. Na verdade aqui vai ser um float, né? Porque eu posso ter valores após a vírgula, né? Números quebrados. Então, nota, aliás, média total, né? Foi o que eu falei. Média total semestre. Então, vejam que a primeira palavra está toda em minúsculo, né? E o restante, a primeira letra de cada palavra está em maiúsculo, ok? Isso daqui, pessoal, é algo errado, né? Se vocês escreverem, por exemplo, um média maiúsculo aqui, não está errado, tá, pessoal? Isso aqui é uma convenção. Dentro das linguagens de programação, tem algumas convenções, né, que são chamadas de boas práticas de programação. Nomenclaturas de variáveis são exemplos, né, dessas convenções. Essa convenção aqui, que a gente usa a primeira palavra em minúsculo e depois cada uma das primeiras letras das palavras seguintes em maiúsculo, é chamada de camel case. Camel case. Mas se vocês escreverem desses outros formatos aqui, não tem nenhum problema, tá? Porque essas outras formas que nós podemos, que a gente pode escrever, é só uma recomendação que eu acho interessante vocês seguirem se vocês lembrarem, tá? Agora, se vocês não seguirem isso daqui, não tem problema, tá, pessoal? Não tem nenhum problema. Durante as aulas eu vou comentar sobre elas, vou falar que é legal vocês fazerem desse jeito, mas se vocês, por algum motivo, não quiserem fazer, ou não lembrarem de fazer, eu não vou cobrar, tá, pessoal? Eu só vou ficar relembrando durante as aulas, porque é uma boa prática, ok? Mas não é o fim do mundo também se vocês não escreverem, né, se não escreverem dessa forma, ok? Agora, isso daqui, sim, eu vou cobrar, porque isso daqui é uma forma errada, tá, pessoal? Isso aqui não é aceito pelo compilador, ele vai gerar um erro para vocês, e às vezes
dependendo, né, ele nem vai deixar vocês seguirem, porque ele vai identificar como um problema, tá? E aí vai parar a execução, na verdade não vai deixar nem iniciar a execução, tá? Então, tem alguns padrões aqui que a gente precisa seguir, né? Isso daqui é o que a gente tem que seguir, né? Essas duas primeiras partes aqui, o que a gente tem que seguir. Isso daqui, se vocês quiserem, vocês seguem. Se não lembrarem ou não quiserem, também não tem nenhum problema. Isso daqui é aceito se vocês quiserem escrever, por exemplo, todo em maiúsculo aqui, né? Ou todo em minúsculo, tá? Não tem nenhum problema. Ou quiserem escrever valor total, né? Ou separado aqui com underline. Isso daqui não tem problema, porque não gera um problema no código de vocês. É só uma boa prática de programação, tá certo? Agora, isso daqui vocês não podem. E isso daqui vocês devem seguir, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos relembrar o que a gente falou. Variável, importante, é um local reservado na memória que pode armazenar um tipo de dado. Quando a gente pensa em variável também, a gente pode associar que é algo que muda, tá? Então é algo que varia durante a execução do nosso programa. Isso daqui varia tanto, pessoal, que a gente pode, até eu posso mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos ver, eu vou deixar isso daqui, eu ia tirar, tá? Mas vou deixar por enquanto. Acho que isso aqui eu até coloco lá no Moodle para vocês. Então, vejam só, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu vou pegar dois valores, né? Eu vou pegar dois valores e vou mostrar na tela a soma deles, tá certo? Na verdade, vamos começar mais simples ainda. Eu vou fazer uma declaração de uma variável chamada número, né? E aqui eu vou fazer uma atribuição para a variável número, eu darei o valor 10 para ela, ok? Como que eu faço para mostrar na tela um valor de uma variável? Para mostrar na tela, eu utilizo a função printf, tá certo? A função printf, ela me permite escrever coisas na tela, né? Então ela me permite escrever, por exemplo, um olá na tela. Então vamos lá, vou vir aqui, vou no build and run, ou a gente pressiona o F9 no teclado, tá certo? Olá, pressione qualquer tecla para continuar. Tudo certo até aqui. Posso dar a quebra de linha, que é um /n, isso aqui é relembrando que a gente viu na aula passada, né, pessoal? Vejam só, tenho a quebra de linha. Mas e se eu quiser escrever na tela o valor que está nessa minha variável aqui? Como que eu posso fazer? Eu até vou tirar isso daqui por enquanto, tá? Deixa eu pegar isso daqui e vou colar aqui no bloco de notas, só para ter a cópia, para depois colocar no Moodle. Então, vejam só, tirando essas duas linhas aqui que eu adicionei, esse é o templatezinho que a gente viu na aula passada, tá? Então, eu só estou trabalhando em cima desse templatezinho. Estou até trabalhando naquele mesmo projeto, né? Se vocês quiserem, podem criar um outro aí, mas eu estou trabalhando em cima dele. Então, se eu quiser colocar o valor, né, da minha variável número na tela, como que eu faço? Bom, o que acontece se eu escrever número aqui dentro? O que vai acontecer? Então, eu posso pressionar o F9, mas vai aparecer número aqui. Então, quando a gente utiliza as aspas duplas e escreve algo dentro dela, o que eu escrevi ali dentro, ele é exibido na tela do meu console. Se eu quero mostrar um valor de uma variável, eu preciso utilizar os identificadores de tipo, né? Esses identificadores de tipo, na verdade, especificadores de formato, desculpem. Então, vou colocar até um comentário aqui. Especificador de formato. Eles me permitem ler e escrever números, né, em um determinado formato. Na verdade, não só números, né? Qualquer valor em um determinado formato. Vamos primeiro começar a aprender como é que a gente escreve eles na tela e aí em uma outra aula a gente aborda também a leitura dos valores, ok? Então, eu tenho vamos lá, vou escrever aqui. Para o inteiro, eu tenho o especificador de tipo
%, tá? Sinal de %, de. Para o float, vou deixar tudo em minúsculo aqui. E vou colocar só o nome, tá, pessoal? Não vou colocar por extenso, né? O nome completo do tipo. Então, para o float, eu tenho o identificador, né? O especificador de formato %f. E para o char, que é o caractere, né? Eu tenho o especificador %c, ok? Vejam só, int, que é o inteiro, especificador %d. Float, né, que tem a parte quebrada, né, a parte decimal, %f. E para char, na verdade escrevi chat, né? Para o char, caractere, eu tenho o especificador %c, beleza? A partir disso daqui, já fica mais fácil de eu mostrar, para vocês como é que eu escrevo um valor de uma variável na tela. Então, se eu pegar o meu especificador, né, e quiser colocar aqui dentro do printf, eu preciso saber qual é que é o tipo da variável, né? Se eu quero mostrar o valor de número, qual que é o tipo da variável número? Ah, é um inteiro. Então, eu tenho que pegar o especificador para inteiro, que é o %d, ok? Então, %d, e aí, depois, né, que eu fechei as aspas duplas, eu coloco uma vírgula, e aqui eu tenho que dizer qual que é a variável que eu quero mostrar o valor, né, correspondente ao especificador que está dentro das aspas. Então, aqui, eu preciso colocar o nome da variável, né, o identificador da variável, que é número, beleza? Aqui essa vírgula, posso colocar um espaço depois dela, né? Eu gosto de colocar o espaço porque fica mais claro aqui, né? Eu gosto de deixar esses espacinhos após vírgula. Mas se você não colocar, não tem problema, isso não é um erro, ok? Então, F9 e vamos ver o resultado. Vejam só, 10. Pressione uma tecla para continuar. Mas você viu, né, que aquela mensagem ali do System Pause fica colado, né? Então, eu posso vir aqui e colocar um /n, né? Só que se eu colocar um /n aqui, não fica muito didático para esse momento. Então, o que que eu farei? Eu vou escrever aqui um outro printf para vocês, e dentro desse printf, eu vou colocar somente o /n para deixar separado, tá? Mas esse /n poderia muito bem vir aqui também, tá certo? Não teria problema. Eu só vou fazer separado para ficar mais didático essa parte onde eu estou mostrando as saídas na tela para vocês. Então, F9, vejam só, o valor 10 mostrou na tela. Mas eu poderia escrever mais alguma coisa, né? Eu poderia vir aqui e dizer o valor da variável número. Vejam que eu não estou usando acento, né, aqui dentro, porque eu ainda não mostrei para vocês como é que faz a correção dos acentos aqui, certo? Então, por enquanto, eu vou usar 100. O valor da variável número, aqui 2 pontos ou igual, você escolhe, né, porque é só modo texto, é o especificador do formato, vírgula, o nome da variável, o identificador da variável, né, que eu estou mostrando na tela. F9, o valor da variável número é 10, beleza? Então ele pegou o conteúdo, né, o valor da minha variável, que está lá em um determinado espaço de memória guardado, e juntou aqui no meu texto através do meu especificador de formato. Bom, essa é a forma que eu posso mostrar um número, né? Mas digamos que esse é o meu número 1, eu tenho outro número, int número 2, o meu número 2 vale 20, tá certo? E agora eu quero mostrar tanto o número 1, né, que é o cara que já estava aqui, eu quero mostrar também o número 2, ok? Então, vamos lá, o valor, agora eu vou colocar só valor, porque se eu escrever muita coisa, vai acabar passando aqui da minha tela, vai ficar difícil de ficar mostrando para vocês, né? Tem que ficar aqui com a rolagem de um lado para o outro. Então, se eu quero mostrar dois números, como que eu faço? Muito simples, eu venho aqui e coloco um outro especificador de formato. O outro é inteiro também? É.
então também é %d. Então, percebam que eu deixei um espaço, esse espaço é só para que exista um espacinho entre os dois valores. O que acontece se eu rodar agora? Se eu pegar e dar um F9 agora? Eu tenho só um valor que vai ser mostrado. Vejam só, pegou o valor 10. Mas ele me mostrou aqui um outro valor, né? Por que isso? Por que isso? Bem, pessoal, acontece, né, que quando a gente não especifica, ele pega de um local de memória, né, que a gente não sabe qual é, mas a linguagem C faz buscar qualquer coisa em um endereço de memória e aquele valor que está lá naquele endereço de memória pode ser alguma coisa que estava sendo manipulada por um outro programa. Isso a gente não tem controle, que a gente chama de lixo de memória. Isso acontece também quando você faz uma declaração de uma variável, número 3, por exemplo, você não dá valor para ela, mas eu até vou remover aqui só para dar essa outra explicação, esse parênteses que eu abri. Mas você quer mostrar o valor dela na tela, certo? Você não atribuiu, mas quer mostrar o valor dela na tela. O que vai acontecer? Ele vai pegar alguma coisa, às vezes pega 0, às vezes pega 0 porque eu não estou manipulando nada ainda, né? Não, aquele endereço de memória que ele reservou não tem nada gravado lá, mas eu poderia ter algum outro valor lá também que já estava sendo operado por um outro programa, ok? Então é interessante que sempre se faça uma atribuição para suas variáveis para evitar que pegue lixo da memória, tá certo? Vamos lá, então essa variável 3 aqui, eu vou remover ela por enquanto, tá? E depois a gente adiciona uma outra aqui para fazer a soma desses dois valores. Então aqui eu tenho o primeiro %d e agora eu vou mostrar os dois valores. Número 1, número 2, tá certo? Vejam, separado por vírgula, tá? Tudo separado por vírgula. Esse daqui vai no primeiro, esse daqui vai no segundo, tá certo? F9, vejam só, 10, 20. Importa essa ordem aqui? Claro, essa ordem é o que define, né, qual que é colocado no primeiro especificador e qual que é colocado no segundo especificador. Tanto que eu posso vir aqui e trocar minha ordem, né? Então, primeiro vai mostrar o conteúdo de número 2 aqui e depois o conteúdo de número 1 aqui nesse outro especificador de formato. Vejam só, agora inverteu, né? Primeiro 20, depois o valor 10. Posso também fazer isso daqui. Mostrar duas vezes o conteúdo de uma mesma variável, né? Estou mostrando número 1 aqui, número 1 aqui também, beleza? Então vamos lá, F9, vejam que mostrou 10 e 10. Mas agora eu quero fazer aqui uma soma desses dois valores. Como é que eu faço para mostrar o resultado da soma desses dois valores aqui? Bom, isso eu posso fazer de várias formas diferentes, tá? Uma delas é fazer a soma diretamente aqui dentro do printf. Se eu vir aqui, tirei a vírgula, né, entre eles e coloquei um sinal de mais, né, um operador de adição, ele vai pegar, né, e vai botar nesse especificador de formato o valor, né, da soma dos meus valores. Né? Na verdade, eu tenho que vir aqui e mudar, né? Número 2. A soma das minhas duas variáveis, número 1 com o número 2, beleza? Então, se eu der um F9 agora, ele vai me mostrar o valor 30, né, que é a soma do 10 com o 20. 10 que está na variável 1, né, número 1, e o 20 que está na minha variável número 2. Aqui, posso colocar espaço entre eles, tá? Posso não colocar, não tem problema. A questão é, se eu tenho duas variáveis do mesmo tipo e eu tenho um operador, né, um operador ali entre eles, um operador de adição, subtração, divisão, né, multiplicação, ele vai realizar a operação. Então, poderia ter aqui também a subtração. Lembram que eu falei para vocês, né, que eu não podia usar isso aqui para separar nomes de variáveis, né, porque ele é um operador de subtração. Vejam só, então 10 menos 20 eu tenho 10 negativos, né?
E agora eu posso também fazer a multiplicação. O asterisco é o operador de multiplicação. Uso o F9, 10 vezes 20, 200, né? Posso fazer também a divisão, utilizando a barrinha. Vejam só, 10 por 20 deu 0. Mas por que deu 0? Eu sei que 10 dividido por 20, 0,5, né? Acontece, pessoal, que quando eu estou trabalhando com um tipo inteiro, eu não posso do nada vir aqui e começar a trabalhar com aquela variável que foi declarada inteiro, eu trabalhar com um ponto flutuante. Eu não posso fazer isso, eu preciso preparar ela. Preparar é o que depois a gente vai ver, que é a chamada de conversão de tipo, tá? Eu até posso utilizar, mas se eu pegar uma variável inteira e dividir por outra variável inteira, o resultado também vai ser inteiro, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu quisesse mostrar aqui o valor, né, dessa divisão, eu teria que vir aqui trocar os tipos das minhas variáveis. Colocar o primeiro como float, o segundo como float e modificar aqui também o meu especificador de formato. Agora sim, se eu der um F9, né, ele vai me mostrar 0,5 como sendo o resultado da minha divisão. Vejam que o meu especificador de formato, né, para float é o %F, beleza? Percebam outra coisa, que aqui a gente tem, né, várias casas após a vírgula, mas é interessante para a gente só a primeira ou só as duas primeiras, então a gente pode definir isso também aqui no nosso printf. A gente, após o %, né, entre ele e o F, eu posso colocar o seguinte, a definição da quantidade de casas decimais que eu quero. Então, se eu quero 2 casas decimais, eu coloco ponto 2, né? Ou eu quero 3, ponto 3. Ah, eu quero somente uma casa, ponto 1, né? Nesse caso, vamos fixar 2 casas decimais. Então, eu tenho o meu especificador de formato, que é o %F, mas entre eles eu posso colocar a quantidade de casas decimais que eu quero fixar, né? Então eu utilizo ponto 2, ponto 3, isso eu que vou definir, ok? Então vamos lá, F9, e agora sim, 0,50, beleza? Então, outro detalhe importante para vocês. Venho aqui e posso definir a quantidade de casas decimais. Vamos lá. Agora eu quero mostrar aqui uma outra forma de mostrar essa soma. Eu vou mudar isso daqui para int também, tá? Vou vir aqui, trocar para int, venho aqui, troco para %d, e aqui eu vou tirar por enquanto, tá? Uma outra forma de mostrar a soma, né, é criando uma variável que vai guardar a soma. Então aqui eu declararia int soma, tá certo? Int soma, e agora ponto e vírgula. Eu poderia vir aqui embaixo, né, e aqui fazer soma recebe o valor da variável número 1 mais o valor da minha variável número 2. Isso daqui vocês já estão acostumados, né, pessoal? Fazendo a matemática, isso para vocês é barbado, vocês já sabem fazer isso. Só que vocês têm que se acostumar a fazer isso daqui dentro da linguagem C também, ok? Soma recebe um operador, né, operador de atribuição, recebe, né, número 1 mais número 2. Então, o resultado que der essa soma aqui é atribuída na minha variável soma. E agora, se eu mostrar aqui o valor da minha variável soma, né, consequentemente, é o valor disso daqui, certo? Que é o número 1 mais número 2. F9, vamos lá, vejam só, 30, né? Poderia ter feito de uma outra forma isso daqui? Poderia. Poderia ter pego essa soma aqui, o número 1 mais número 2, e colocado direto aqui na atribuição, tá? Poderia muito bem ter feito. Poderia muito bem ter feito, né? E eu vou dar um F9 aqui de novo,
mesma coisa, né? O valor 30. Então aqui, quando eu já declarei a variável soma, eu poderia ter vindo aqui e feito a atribuição, né? Soma recebe número 1 mais número 2, não tem problema nenhum, poderia. E agora eu pergunto para vocês, o que aconteceria se eu fizesse isso daqui? E aí vindo aqui embaixo e feito soma recebe 98, por exemplo. O que aconteceria, pessoal? Pergunta. Pausem o vídeo aí, tentem me responder, respondam mentalmente e depois prossigam o vídeo para ver se vocês acertaram, tá? Então, eu fiz a declaração da minha variável soma, fiz ela receber, né, a adição número 1 mais número 2. Aqui, no caso, ela passou a valer o valor 30, né? E aqui embaixo ela tinha o valor 30, mas eu faço uma atribuição de 98. O que acontece nesse ponto aqui? Bom, nesse ponto, o que vai acontecer? O que ela tinha de valor antes é ignorado, porque eu só tenho uma atribuição. E se eu rodar, né, o meu programa agora, eu tenho que a minha variável vale 98, beleza? Então, é outra coisa que eu tenho que tomar cuidado. Se eu faço uma atribuição em um momento e eu vou precisar desse valor, eu tenho que tomar cuidado para não atribuir novamente a minha variável, beleza? Vamos lá, o que mais que a gente pode falar? Vamos falar um pouquinho sobre caractere, né? Sobre o char. Vamos apagar isso daqui, tá? E aí eu vou trabalhar um pouquinho com caractere. Vamos lá, o caractere a gente declara desse tipo, tá? Char, e aí o nome da variável, né? Vamos lá, letra. O caractere, ele aceita somente uma letra, tá, pessoal? Somente um caractere. Depois a gente vai ver como que a gente trabalha com mais caracteres, que aí a gente chama de string, tá? E aqui eu quero mostrar um caractere, então é %C. Lembrem, %D para mostrar inteiro, %F para mostrar float e %C para mostrar caractere. %D inteiro, %F float, %C caractere, ok? E aí eu quero mostrar o conteúdo de letra. Se eu der um F9 aqui, não tenho nada, né, pessoal? Não tenho nada atribuído ainda. Então, eu tenho que fazer a atribuição. Como é que eu faço uma atribuição para uma letra? O que acontece se eu colocar entre aspas duplas, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o H entre aspas duplas. E vamos ver o que vai acontecer. F9 mostrou para a gente, vejam, o D, beleza? Por que isso? Bom, acontece, pessoal, que para fazer a atribuição de caractere, a gente precisa mostrar com aspas simples, tá? Caractere aspas simples, quando eu uso aspas duplas, ele pega alguma outra coisa, tá? Ele faz uma conversão e acaba mostrando o valor errado. Então, único caractere, aspas simples, tá certo? Não cometam esse erro. Coloquem apenas aspas simples para caractere. E agora sim, F9 e vejam, agora mostrou o H direitinho, tá certo? Aí na próxima aula, pessoal, a gente trabalha com leitura, tá? Aqui por enquanto eu só quis trabalhar um pouquinho com o tipo de dados para vocês, ok? Vamos lá, vamos a um outro exemplo, tá? Digamos que eu quero mostrar agora mais do que um tipo dentro de um printf, tá? Então vou criar 3 tipos aqui. Vou criar primeiro, vamos deixar primeiro o char aqui, depois um int número inteiro. Vou colocar número int, tá? Para não ficar muito grande o nome da variável. E aí vou colocar, vamos colocar o valor 50 aqui, e depois vamos criar um float como sendo nota final, e nota final vale 8.9, tá? E agora, como é que eu faço para mostrar esses valores aqui dentro do printf? Bem simples, é só seguir a ordem e usar os especificadores, tá? O que eu quero mostrar primeiro? Bom, primeiro eu quero mostrar vamos lá, primeiro eu quero mostrar a letra, tá? Então, primeiro a letra é 1%C.
Depois, o que eu quero mostrar? Depois eu quero mostrar o float. Então, é um %f, tá? Mas eu quero fixar para 2 casas decimais. Eu quero que mostre 8.90, tá? Então, ponto 2f, beleza? Se eu não colocar isso daqui, vamos deixar sem por enquanto para vocês verem o que vai acontecer, tá? E aí eu depois quero mostrar um inteiro, tá? Então, é um %d. E aqui eu tenho que mostrar na sequência. Então, a letra é o letra, né? Depois é o meu %f, que é o meu nota final, né? Nota. Quem está usando o Code Block vai perceber que quando a gente digita os primeiros caracteres, ele já mostra um autocompletar aqui, tá? Que você consegue vir com as teclas direcionais e selecionar. Se você seleciona um deles e dá um Enter, ele já completa para você. Se você está escrevendo em um determinado momento e quer habilitar, quer ver ali a lista de opções para completar, aperta Ctrl/D espaço, que ele mostra as opções de autocomplete, tá? De autocompletar. E aí, se você quiser, só escolher ali com as direcionais, as teclas direcionais e pressionar Enter no teclado para confirmar que você quer aquela opção. Bom, e aí por fim, né, eu tenho que mostrar mais o meu número int, né, que é o meu número inteiro. Bom, beleza, se eu dou um F9, ele vai me mostrar H, que é a minha letra, 8.90000 e depois 50, que é o meu inteiro. Por que ele mostrou um monte de zeros? Por causa que o float funciona assim, tá, pessoal? Então, por isso que eu tenho que fixar a quantidade de casas decimais. Então, ponto 2f. E agora sim, se eu mostrar novamente, H, 8.90, 50. Tudo certo. Então vejam que eu criei 3 variáveis, fiz diretamente a atribuição aqui de valores para elas e depois mostrei no printf, né? O printf serve para mostrar algo na tela do console, e aqui eu estou mostrando o valor destas 3 variáveis que eu criei, tá certo? Bem, pessoal, então eu agradeço a atenção de todos vocês. Chegamos ao final dessa aula. Eu sei que foi uma aula meio longa, né? Mas é importante para vocês terem esses conceitos iniciais, né, sobre a linguagem C. Declaração de variáveis, entendimento do que é uma variável, o que ela representa dentro da linguagem C. Também acaba que, consequentemente, você sabe o que é uma variável em outras linguagens de programação. Mas para o nosso contexto, para a linguagem C, é muito importante, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que para algumas pessoas pode ter parecido isso daqui muito difícil, tá? Mas não desiste, vamos lá, se tiverem dúvida, entre em contato comigo que eu ajudo vocês. Vamos juntos para que vocês consigam aprender esse conteúdo e no final vocês vão ver que linguagem C, programação, é tudo muito interessante, é tudo muito legal, ok? Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima aula.